Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese, para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, bem-vindo ao programa Igreja Açores, da responsabilidade da Diocese de Angra, hoje centrado na maior festa religiosa dos Açores, o Senhor Santo Cristo dos Milagres. A minha convidada é Margarida Lalanda, professora da Universidade dos Açores e autora do livro O Senhor Santo Cristo. Mas já lá vamos à conversa. Para já ficamos com o essencial desta festa. Este ano marcada pela misericórdia. São inúmeros os fiéis que chegam a São Miguel para participar nesta festa que se realiza há 351 anos. A imagem saiu à rua pela primeira vez às 4 da tarde de ontem, coberta com uma capa oferecida por um casal de imigrantes nos Estados Unidos, oriundo da Ribeira Grande. É uma capa em veludo, bordada a ouro, que chegou quinta-feira ao Convento da Esperança. Milhares de flores ornamentaram o santuário e, por esta hora, ultimam-se os tapetes pelas principais artérias da cidade de Ponta Delgada, por onde vai passar a imagem do Senhor a partir das 4 da tarde. Uma procissão que demora cerca de 4 horas e na qual participará pela segunda vez um primeiro-ministro. António Costa integrará a procissão, tal como o Durão Barroso o fez em 2004. Para trás fica a celebração deste domingo, presidida por Dom João Lavrador e centrada na mensagem de conversão, e também o tríduo pregado pelo Bispo Emérito de Angra, Dom António de Sousa Braga, percorre pela primeira vez as ruas de Ponta Delgada como Bispo Emérito de Angra, um percurso que fez muitos anos como prelado diocesano, tendo ao seu lado o então Bispo Emérito Dom Aurélio Granada Escudeiro. Para este mariense, a devoção ao Santo Cristo continua a ser uma das marcas identitárias da religiosidade popular açoriana, a que ele próprio não escapa. Sendo Bispo Emérito, não tenho a responsabilidade de organizar ou de animar, digamos, a preparação, mas, por outro lado, como continuo a ser e quero continuar a ser devoto do Santo Cristo, também e estarei presente. Aliás, assumi a responsabilidade de pregar o tríduo e tenho muito gosto nisso. Há duas mensagens fundamentais que eu gostava de fazer passar. Em primeiro lugar, é o sentido, o significado da misericórdia. Para este ano santo da misericórdia, partindo das palavras de Jesus, para sermos misericordiosos como o Pai, como Jesus nos explica, é necessário olhar para o Filho. Por outro lado, também, gostava de fazer compreender que o Santo Padre, quando fala na misericórdia e quando diz que nós devemos, como Jesus nos pediu, procurar ser misericordiosos como o Pai, e insiste que é necessário pôr em prática as obras de misericórdia. Dom João Lavrador vai presidir às festas do Senhor Santo Cristo pela primeira vez. Além de assumir curiosidade quanto às festas açorianas, deixa o convite à comunidade. Realmente esta é a primeira festa do Santo Cristo em que eu vou participar e, sobretudo, que vou presidir. E por isso estou com alguma curiosidade em conhecer este fenómeno que, de alguma maneira, traz consigo muitas pessoas, seja a nível da Diocese, assim, seja a nível do continente e, inclusivamente, da diáspora, em que virão muita gente que está em terras de imigração e que vem atrás desta grande devoção ao Santo Cristo. E por isso a mensagem que eu deixaria é aquela que é própria de um pastor na sua Diocese, que convida sempre a partir de uma realidade muito natural, que é esta apetência do ser humano para o encontro com a pessoa de Jesus Cristo, poder também reconhecer aquilo que é o mais fundamental, que é a abertura ao mistério de Cristo,
que é, a partir da pessoa de Jesus Cristo, a abertura a uma comunidade concreta, que realmente onde se vive, se celebra, onde se partilha os dons da mesma fé e até, inclusive, os próprios dons humanos, e ao mesmo tempo também reconhecermos que este encontro com Cristo, o reconhecimento do seu próprio mistério, a redenção que Ele opera em cada um de nós, esta presença numa comunidade e a participação numa comunidade, leva-nos a construirmos uma igreja que deve ter um ímpeto missionário e, portanto, estar sempre ao serviço dos irmãos. Portanto, eu penso que é de alguma maneira, este convite a que, à volta desta festa que congrega tanta gente, nós possamos dar um passo em frente no sentido de um conhecimento maior da nossa própria fé e da nossa existência como cristãos. No ano jubilar da Misericórdia, a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres pretende focar 2 conceitos base, a misericórdia e a conversão. A vontade do reitor do santuário, Monsenhor Augusto Cabral, é que as pessoas se sintam bem. E no seu provável último ano enquanto reitor, deixa conselhos aos seus sucessores. Ele vai vivê-la intensamente como tem vivido todas as que têm participado aqui. O legado que eu deixo, olha, da minha parte, é desejar que as coisas continuem cada vez melhor, que aqueles que me venham substituir se encontrem, pelo menos, um mínimo em que possam trabalhar à vontade e que tenham os instrumentos mínimos também para fazer face às necessidades que vão encontrar e aos problemas que vão encontrar na sua missão de pastores e diretores e de responsáveis deste santuário. E nunca se esqueçam que procuram continuar a fazer desta casa uma casa de espiritualidade, um centro de espiritualidade, um centro de formação, um centro de oração, de reflexão, e que nunca se esqueçam que o acolhimento dos peregrinos tem que ser um problema muito importante para continuar a desenvolver a nível não só de orientação, mas a nível de estruturas em que as pessoas se sintam bem. Augusto Cabral adianta ainda os convidados especiais desta edição de 2016. A presença da festa de São Dom João, a presença no trido e na Eucaristia dos doentes, a Eucaristia da Irmandade do Santo Cristo, na hora de sábado, São Dom Antônio. A presença do Vigário-Geral da Diocese, do reitor e de alguns professores e seminaristas do nosso seminário, a presença de uma representação da Irmandade Santo Cristo de Brampton, no Canadá, a presença do grupo coral de Catanhede, da Diocese de Coimbra. Monsenhor Augusto Cabral em declarações ao Igreja Açores. Como forma de assinalar o Dia da Família a 15 de maio, as dioceses portuguesas celebram a Semana da Vida, um evento que se pretende mais divulgado na Diocese de Angra, como nos explica o responsável pela pastoral familiar, Padre José Constância. Relativamente aos Açores, esta semana, até há 3, 4 anos, era pouco conhecida. Ainda estamos na fase de lançamento desta semana, dizendo o que ela não é, também dizendo o que ela é. Bem, quanto às celebrações, pois as celebrações a nível da nossa diocese dão-se em primeira instância nas paróquias e nas ouvidorias, no sentido de reflexão, oração e compromisso com a vida. Neste sentido, o Serviço Diocesano da Pastoral Familiar e Laicado lançou uma série de sugestões que as paróquias e ouvidorias, à base das quais podem fazer o seu programa. Todos os anos, a organização fica a cargo de uma ouvidoria açoriana. Em 2016, o mote é Cuidar da Vida, a Terra é a Nossa Casa. Uma semana que terá organização da Ouvidoria da Lagoa. Na Ouvidoria de Lagoa, haverá no dia 18 uma conferência intitulada Apresentação Pública da Exortação Apostólica do Papa Francisco à Alegria do Amor, que será feita por um casal da equipa diocesana e pelo nosso bispo Dom João Lavrador. No dia seguinte, no salão paroquial da Água do Pau, haverá também um tema sobre família e ecologia. A Semana da Vida decorre entre 15 e 22 de maio e pretende proporcionar o verdadeiro debate sobre a vida e a família.
De 26 a 28 de abril, a Igreja de Santa Cruz das Flores, Igreja Jubilar do Ano da Misericórdia, acolheu pela primeira vez as Jornadas Bíblicas. O padre Ruben Sousa mostrou-se surpreendido com a adesão à iniciativa. O palestrante foi o padre Dr. Mário Sousa, da Diocese do Algarve, que é formado em São João e que se disponibilizou para fazer estas primeiras jornadas bíblicas na Ilha das Flores. A participação, a adesão surpreendeu as nossas expectativas. O grupo alcançou as 50 pessoas. As jornadas bíblicas pretenderam esclarecer leitores ao mesmo tempo que se formaram catequistas. Portanto, o objetivo destas jornadas era exatamente a formação bíblica. E faltava exatamente formação bíblica, Sagrada Escritura, mais concretamente. E serviu para formar os catequistas e também os leitores, que também leem as Sagradas Escrituras. Mas o padre Mário de Sousa foi muito concreto, foi muito simples. Notava-se que as pessoas bebiam tudo aquilo que ele dizia e ficaram com conhecimentos muito importantes para interpretar o Evangelho de João. Claro que esta formação, nos movimentos onde estão presentes, na catequese, sobretudo, possam ter maiores conhecimentos para transmitirem aos seus catequizantes. As Jornadas Bíblicas na Ilha das Flores com este balanço positivo. Realizou-se pela primeira vez na Ilha das Flores, de 23 a 25 de abril, um retiro andante. A iniciativa contou com cerca de 40 participantes de várias faixas etárias e teve um balanço muito positivo, segundo o responsável padre Ruben Sousa. Teve o seu início na Igreja Jubilar, que é a igreja matriz de Santa Cruz das Flores, e também terminou no dia 25 de abril, ao fim da tarde, com uma Eucaristia solene animada por este grupo de peregrinos, cerca de 40 pessoas, juntamente com as suas famílias e alguns cristãos de algumas comunidades que decidiram acompanhar naquele momento importante este grupo de peregrinos. É de realçar que foi uma atividade muito positiva, porque tínhamos adolescentes, jovens, pessoas de várias faixas etárias. Há ainda outros aspectos a destacar. Dos testemunhos que deram, todos referiram que foi muito positiva para a sua experiência de fé, mas também nas relações humanas destacaram a solidariedade, a entreajuda, o espírito do grupo, porque fizeram uma caminhada de 3 dias, uma caminhada que foi feita também por alguns trilhos, onde eles referiram que os trilhos tinham alguma dificuldade e foi necessário um grande espírito de grupo e de entreajuda. A iniciativa realizou-se no âmbito do Ano Jubilar da Misericórdia. Pretendia proporcionar uma experiência diferente e juntou crentes de todas as paróquias da Ouvidoria das Flores. E foi no passado fim de semana que 110 jovens da Ouvidoria de Santa Maria receberam o sacramento do Crisma. O bispo de Angra, Dom João Lavrador, lançou aos jovens marienses o desafio de criar uma nova humanidade. Jovens, nós podemos começar hoje uma comunidade nova, uma igreja nova. Nós podemos começar hoje uma sociedade nova. E não vos preocupeis com quem, até onde é que vai essa limite? Só nos vamos preocupar com uma coisa: connosco. Estamos dispostos a responder a seguir Jesus Cristo, a aceitar o Espírito Santo que vem em nós, a vivermos desta maneira, de modo a que Ele nos transforme em criaturas novas e a começar por nós esta nova criação, esta realidade nova. Se estamos dispostos, então tudo vai acontecer. O bispo açoriano garante que, apesar das diferenças e dos dons individuais, é na relação com o outro que está a nossa realização. Cada um de nós é diferente do outro. Cada um de nós tem dons próprios. Agora, o que os
Espírito Santo vai fazer é que, apesar de sermos diferentes, apesar de termos dons diferentes, Ele impulsiona-nos para irmos ao encontro do outro e dos outros e partilharmos precisamente os dons que temos. Todos nós somos muito ricos, porque temos muitos dons de toda a ordem. Ninguém está desprovido de dons para dar para a comunidade, para dar para a missão, para dar para o mundo, para a transformação da própria sociedade. Mas só o fazemos quando criarmos esse sentido de unidade entre todos nós. Esta é a ação do Espírito Santo. 2 igrejas da Ouvidoria de Santa Maria acolheram os jovens que receberam o sacramento do Crisma, a Igreja do Espírito Santo e a Matriz da Vila do Porto. Finda a atualidade, vamos agora passar ao nosso espaço de entrevista. É nossa convidada do Igreja Açores de hoje, Margarida Lalanda, que é professora da Universidade dos Açores, também historiadora, e escreveu O Senhor Santo Cristo, um livro que é mais histórico ou religioso, ou ambos, Margarida? Boa tarde. O Senhor Santo Cristo, um livro que foi publicado em 2007, é um livro essencialmente para divulgar o que é a festa do Senhor Santo Cristo, mantendo o seu caráter histórico. Não é um livro religioso, é um livro, no fundo, de dar a conhecer algo que eu investiguei sobretudo sobre a Madre Teresa da Anunciada, que foi a freira do convento Nossa Senhora da Esperança, que no século XVII e no século XVIII divulgou e difundiu e dinamizou muito o culto do Senhor Santo Cristo. Este é um livro mais factual ou um livro de fé? Se não tenho alternativa entre as duas coisas, tenho de escolher factual. Eu preferia que a pergunta tivesse sido algo do género: este é um livro para quem conhece ou para quem não conhece? E aí eu responderia, se calhar, é para ambas as pessoas, para ambos os tipos de pessoas. Factos ele tem relativamente poucos. Embora seja um livro parte da história, daquilo que aconteceu, há vários aspectos sobre os quais nós não temos certezas. Por exemplo, quem é que ofereceu a imagem? A tradição popular diz que terá sido o Papa Paulo III, mas o facto de ele ter falecido antes da criação do convento onde primeiro esteve a imagem, o convento da Caloura, na Ilha de São Miguel, leva a que não tenha podido ser essa a realidade. Portanto, aqui está um facto que acaba por desmentir uma tradição popular. A tradição popular diz, por exemplo, também que a primeira procissão foi no ano de 1700. Ora, nós não temos qualquer certeza disso. Ela pode ter sido entre 1698 e 1703. Os estudos para esse aspecto foram feitos por um dos investigadores que mais trabalharam o assunto, o falecido Dr. Hugo Moreira, que ao longo de muitos anos foi publicando artigos em jornais locais de Ponta Delgada sobre o culto do Senhor Santo Cristo, sobre a vida interna no convento, sobre diversas freiras clarissas do século XVI, século XVII, século XVIII, mesmo do século XIX, muitos trabalhos que ele foi publicando. Muitas vezes ele não indicava as fontes de que se servia, as fontes, isto é, a origem, os documentos onde é que estavam, e muitos desses trabalhos, quase todos, foram reunidos em livro no ano 2000, quando se celebrou o jubileu, e, portanto, não este jubileu que estamos a ver agora, o jubileu da Misericórdia, mas o jubileu, no fundo, dos 2000 anos da cristandade, e houve uma grande exposição nas instalações do convento, e houve o lançamento de 2 livros, um sobre o convento e o culto em geral, e o outro com a coletânea dos artigos do Dr. Oliveira. E nesses artigos, quem ler com atenção, encontra referida a data de 1700, a data de 1702, a data de 1699. Foi dependendo do avanço das investigações que ele fazia. Só que 1700 é um número redondo, e portanto as pessoas gostam de dizer que começa em 1700. Não temos certeza nenhuma. Isto a propósito da questão de ser um livro factual ou não ser um livro factual. Quanto a outra pergunta, se é um livro de fé, é um livro que fala sobre a fé. É um livro que dá a conhecer a maneira como essa fé é vivida, em particular como é vivida hoje. O facto de ter sido também escrito por uma pessoa de fé
não significa que ele seja um livro de fé, isto é, ali eu fui essencialmente a pessoa que está a encadear aquilo que se sabe, a tentar apresentar esses conhecimentos de um modo mais ou menos atrativo para se poder falar com conhecimento de causa sobre as festas do Senhor Santo Cristo. Como é que se faz essa separação entre a historiadora e a pessoa de fé? Eu acho que se faz com bastante disciplina que é dada pelos trabalhos da história, isto é, quando eu faço estudos de história, eu tenho de afirmar apenas aquilo que a minha interpretação dos dados me permite dizer. Não há uma verdade dos factos, há a interpretação que cada historiador faz, cada pessoa faz, e com os dados que eu tenho, eu sou levado a uma interpretação, que é sempre provisória. Em história nós só temos interpretações provisórias, e ficamos muito contentes quando há novos dados que levam a um melhor conhecimento e a novas interpretações. No caso concreto do livro que eu escrevi e que foi publicado em 2007 sobre o Senhor Santo Cristo, houve por trás o projeto do editor, o Sr. Fernando Ranha, da editorial Verassor, que estava especialmente interessado num livro que pudesse comunicar com as pessoas muita da empatia que a imagem transmite. Bem em particular, o olhar da imagem do Senhor Santo Cristo. E por isso, esse projeto era mais importante do que estar a investigar demasiados pormenores. A ideia foi fazer um livro rigoroso, mas leve. E um livro que traduzisse precisamente essa empatia. Daí ter sido escolhido um fundo negro, que era para o olhar e a capa e todos os atributos da imagem serem ainda mais realçados. Quanto à outra dimensão, que é a dimensão do rigor do que se vai investigando, eu escrevi também um outro trabalho de um âmbito diferente, que foi um trabalho para ser apenso ao processo de beatificação da Madre Teresa da Anunciada, que me foi solicitado pelo Sr. D. António de Sousa Braga, para fazer a parte histórica, isto é, para estudar nos processos que foram iniciados logo após a morte da Madre Teresa da Anunciada, para ela ser beatificada. Começa-se agora por venerável, e é isso que a Madre Teresa da Anunciada é reconhecida por enquanto, oficialmente, como tal. O passo seguinte é ser beata e só depois santa. Esse é um processo que decorre em Roma, precisamente junto da Sagrada Congregação, e esse processo ficou, digamos, encalhado. No fim do século XX ficou encalhado, houve nos anos 80 um grande movimento local em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, e também nas comunidades da diáspora, isto é, dos açorianos emigrados, para a Madre Teresa ser beatificada. Foi constituída uma comissão, depois isso não avançou muito. E daí que, em 2003, D. António de Sousa Braga, então Bispo de Angra e Ilhas dos Açores, tenha querido redinamizar o processo. Pediu a um teólogo para fazer a análise dos processos dos franciscanos e da diocese, e pediu a uma pessoa de história, fui eu, para fazer a indicação dos dados históricos. E aí eu fui estudar os processos, fui integrar as atitudes da Madre Teresa da Anunciada nas correntes de espiritualidade próprias do século XVII e do século XVIII, naquilo que a Reforma Católica, com o Concílio de Trento, em meados do século XVI, tinha considerado como fundamental. Fui comparar com outras místicas e com outras freiras dinamizadoras de cultos que estão estudados em Portugal. Para isso há duas obras que são marcantes, o Dicionário de História Religiosa de Portugal e a História Religiosa de Portugal, ambas publicadas no ano 2000, e tive a alegria, no fundo, de perceber que a Madre Teresa da Anunciada fundou a sua devoção ao Senhor Santo Cristo. Ela sentia que fazia bem quando sentia, no fundo, um gosto especial. Se ela não sentia esse gosto especial na comunhão, ela então mudava de rumo, tomava outras atitudes.
Ora, esta atitude da Madre Teresa da Anunciada no século XVIII é algo que depois vem ser extremamente valorizado no século XX, precisamente com a ligação direta de cada crente, não só a Deus, mas também à introspeção, à meditação, à sensação de verdadeira comunhão no momento da Eucaristia. Mas vive-se mais o Espírito Santo ou vive-se mais o Santo Cristo dos Milagres, em termos de celebração? Eu penso que são situações diferentes. Eu penso que são situações que levam a manifestações diferentes, às vezes das mesmas pessoas. Naturalmente, fora da Ilha de São Miguel, o Espírito Santo é a tradição maior, é a vivência religiosa mais forte, tão forte que inclusivamente foi ela que foi escolhida como a marca para o Dia dos Açores, que se vai celebrar este ano, 2 semanas depois da Festa do Senhor Santo Cristo. Vai-se celebrar a 15 de maio. Agora, no caso da Ilha de São Miguel, digamos que as pessoas crentes têm 2 grandes momentos de manifestação de fé. O Espírito Santo, e o Espírito Santo é diferente de freguesia para freguesia, e há freguesias que não o celebram da maneira como outras gostariam de ver e acham que não está devidamente valorizado. E o Senhor Santo Cristo. No caso do Senhor Santo Cristo, pelo que eu tenho percebido, trata-se essencialmente de uma sensação de proteção constante. Isto é, as pessoas vão muitas vezes ao santuário ao longo de todo o ano, não apenas nas festas. Às vezes só para ver a imagem do Senhor, outras vezes para pedir, outras para agradecer. No caso da Ilha de São Miguel, nós não temos a tradição das casas do Espírito Santo, ou impérios, ou teatros, como se chama, ou triatos, como se chama na Terceira, por exemplo, em que nós em todo o lado estamos a encontrar essas construções, e no caso da Ilha Terceira com cores especialmente apelativas, com cores muito alegres. Isto é, a presença das casas do Espírito Santo na Ilha de São Miguel é muito mais fraca, muito mais diluída, muito menos significativa do que na Ilha Terceira. Não significa que as festas do Espírito Santo sejam piores numa ilha do que noutra. Significa, sim, a meu ver, que houve outras formas de devoção. Se calhar, muita da devoção que noutras ilhas é canalizada para o Espírito Santo, no caso de São Miguel, passou a ser mais centrada no Senhor Santo Cristo. O Senhor Santo Cristo é muito uma festividade de uma identidade muito miquelense, que já se está a estender a outras ilhas, que já se está a estender também às comunidades emigradas, em particular nos Estados Unidos, no Canadá, mas que é muito, muito miquelense. Agora, quando me pergunta qual é a mais forte em termos daquilo que as pessoas gostam, eu penso que as pessoas veem de maneira diferente. Se ao Senhor Santo Cristo pedem proteção, agradecem ajuda, em particular ajuda em termos de doenças ou em casos de dificuldade, o Espírito Santo é mais o que as relaciona com os outros. Isto é, não se faz mal aos outros porque o Senhor Espírito Santo não gosta. Trata-se bem o Senhor Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo é partilha. Não sei se seria um erro da minha parte dizer que vejo, mas isso não é como historiadora, isso é apenas como observadora, que vejo a relação dos miquelenses com o Senhor Santo Cristo, ou seja, com uma representação de Deus no momento do sofrimento, algo mais pessoal, mais quase como que passando de geração em geração, como uma ajuda para a vida, e que vejo a ligação ao Espírito Santo como algo mais de uma partilha com os outros. Mas essa é uma opinião. Até ter a dimensão que tem hoje, as festas do Senhor Santo Cristo sofreram uma evolução em catapulta ou cresceram gradualmente e a um ritmo lento? Com toda a sinceridade, nós não sabemos bem como é que foram as primeiras festas do Senhor Santo Cristo, nem que regularidade tiveram, nem sequer sabemos qual foi exatamente a primeira procissão, já lhe disse. Depois ela não se realizou todos os anos, voltou a realizar-se alguns anos depois da primeira, por ter havido um problema natural, neste caso era um sismo, e foi a Câmara Municipal de Ponta Delgada e os homens das famílias mais importantes que foram pedir a imagem ao convento para fazer a procissão. Chamo aqui a atenção para o facto de a imagem do Senhor Santo Cristo
estar num convento de clarissas, que era uma ordem religiosa de clausura total, o que significa que não podiam sair depois de professar os votos de pobreza, obediência e castidade. O que significa que elas nunca puderam participar na procissão, nem elas, nem nenhumas outras freiras, todas clarissas, da cidade de Ponta Delgada. E por isso são os homens que mandam na cidade, aqueles que vão ao convento pedir o empréstimo da imagem e que organizam a procissão. A procissão não podia ser organizada de dentro do convento, tinha de ser de fora. E por isso eu estava a dizer que nós nem sabemos bem como é que foram as primeiras procissões, nem quando é que elas passaram a ser regulares. Eu li, como muita gente leu também, com certeza, o chamado livro da Madre Teresa, que é no fundo a biografia escrita sobre ela, e em nenhum ponto é dito quando é que a procissão se tornou anual. Também não sabemos qual era o circuito da procissão, mas percebemos pelas descrições de algumas que era, em alguns sítios, no sentido oposto àquele em que se faz agora. Por exemplo, no ano em que a imagem caiu entre uma instituição religiosa e outra, a imagem foi depois novamente colocada no andor e consertada na segunda instituição. Ora, a primeira instituição foi o Colégio dos Jesuítas. A segunda instituição foi o Convento de São João. É exatamente o sentido contrário àquele que se segue hoje. Por isso nós não sabemos exatamente quando é que a procissão do Senhor Santo Cristo começou a ter muito mais gente, não sabemos se foi um crescimento lento, se foi um crescimento repentino. Do que se vive atualmente nas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, o que é tradição e o que é fruto da evolução dos tempos? Na parte religiosa, se isso inclui também a parte da procissão, quando eu comecei a assistir à procissão do Senhor Santo Cristo, não havia famílias, ou seja, a separação por sexos era muito mais marcante do que a inclusão de famílias. Um homem ia ou nas opas, ladeando a procissão, ou na zona da sua corporação profissional ou da banda a que pertencesse. A mulher ia na zona das promessas. E isto manteve-se durante bastante tempo. Depois começou a haver da parte de muitos casais o gosto de irem juntos na procissão. A meu ver, isso faz sentido. Porque se a fé é vivida em família, faz sentido também que em família seja a procissão. E por isso nós temos agora uma zona de promessas de mulheres, é mesmo assim que vem identificada no programa das festas, e onde é pedido que as senhoras vão de escuro, vão de negro, porque se trata de uma procissão, não do enterro, mas de uma procissão de momento de tristeza. E depois, a seguir às promessas das mulheres, é que passa a haver, separadas por um cordão formado pelos coteiros, e muitas vezes separados por bandas de música, as promessas das famílias. As promessas das famílias foram conquistadas. Foi, no fundo, uma concessão feita pelas autoridades que mandam na procissão, e quem manda na procissão é a mesa da Irmandade, mas é também a colaboração com a Diocese e com o Santuário, sobre onde é que as pessoas vão. E, portanto, aqui há mudanças. Há mudanças, eu penso que essa mudança foi mais de acordo com a vivência das pessoas. Margarida Lalanda, e porque o nosso tempo é muito escasso a partir de agora, uma última questão, com a devida subjetividade que esta resposta trará. O que é que une tantos milhares neste culto religioso? Talvez a busca da verdade na sua relação com o infinito, na sua relação com Deus. Talvez a procura de identidade ou o reforço dessa identidade já encontrada por cada crente. Há muitas pessoas que participam nas manifestações religiosas do Senhor Santo Cristo e que durante o resto do ano não são vistas em lado nenhum de igreja. Isto é, algo que nelas se processa e que não depende da hierarquia, é uma relação especial com Deus, que elas se sentem mais fortes nessa participação do que noutros. O que é que une as pessoas? Eu penso que o que une as pessoas em volta das festividades do Senhor Santo Cristo são várias formas de entender essa realidade indizível que é a realidade religiosa e a relação com Deus. Não creio que seja uma única coisa a unir. Creio que são várias maneiras
de cada pessoa, de várias pessoas se relacionarem com Deus, e é esse conjunto que faz essa enorme massa humana das festas do Senhor Santo Cristo, dos milagres, como diz o povo. Muito obrigada, Margarida Lalanda, nossa convidada do Igreja Açores. Nós regressamos na próxima semana com mais atualidade e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.